Oi, gente! Paz Senhor, aqui quem tá falando é a Abigail Lacerda e esse é o segundo episódio do Diário de Gravidez. E hoje eu vou falar do meu primeiro trimestre. Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha Pra você que não sabe o que é o primeiro trimestre, são os 3 primeiros meses de uma gestação. Pra você conseguir entender a respeito do meu primeiro mês de gestação, eu te convido a assistir o primeiro episódio do Diário de Gravidez, porque é lá no primeiro vídeo que eu tô contando como eu desconfiei da gestação, quais foram os sintomas. Então é só você entrar aqui no meu canal e você vai encontrar o vídeo. Mas vamos lá. No primeiro mês, eu não tive sintoma nenhum, a não ser os sintomas de uma TPM. Inclusive, essa foi a causa de eu não desconfiar tanto da minha gestação. Eu só não tive o sangramento, mas eu tive cólicas, eu tive sensibilidade. E nisso, a gestação já estava acontecendo. Mas a partir do meu segundo mês em diante, foi quando os meus sintomas começaram a surgir. E aí, eu comecei a enjoar. Eu enjoei da minha própria casa, eu enjoei da minha comida, eu enjoei de tudo. Todos os cheiros ficaram mais fortes pra mim. E nesse tempo, eu só conseguia comer comidas ácidas, alimento sólido, só sopa, e olhe lá, porque eu comia e vomitava. Tive vertigem, tive tontura, porque a minha pressão já é baixa. Na gestação, piorou um pouco mais. Tudo na gestação parece que triplica. Eu já tinha enxaqueca. Na gestação, ficou ainda pior. Meu nariz também congestionou muito no primeiro trimestre e às vezes ainda acontece de congestionar. Eu tive muito sono. Eu dormi todas as tardes do meu segundo mês. Não sou de dormir à tarde, porque se eu dormir à tarde, eu não consigo dormir à noite. Mas no meu segundo mês, eu dormia à tarde, dormia à noite e acordava quase meio-dia. E se você não sabe o porquê isso acontece com o seu corpo, é nada mais, nada menos do que o bebê sugando toda a sua energia corporal para o desenvolvimento dele. Tive crise forte de acne, não só no rosto, como vocês estão vendo, mas no braço, nas costas, em lugares muito inusitados, como dentro do nariz, dentro do ouvido. Mas não é só parte ruim não, tá, gente? Tem a parte boa também. O meu cabelo e as minhas unhas ficaram muito mais fortes. Eu vi as minhas unhas crescerem muito mais rápido. O meu cabelo também cresceu muito rápido. Eu também eu ainda estou tendo o sangramento na gengiva. E eu achei que não fosse normal, mas quando eu fui me consultar, a médica falou pra mim que era super normal. Acontece justamente por causa dessa alteração hormonal. Vai aumentando a progesterona, aumenta o estrogênio, e são esses hormônios que acabam deixando os nossos vasos sanguíneos mais dilatados. E aí, é por isso que nós ficamos mais sensíveis. Eu não tenho estrias, como é muito comum na gestação, não apareceu nem na minha barriga, nem em outra parte do meu corpo, porém, apareceu no meu joelho, bem na parte de cima do meu joelho. Eu achei muito peculiar. Não bastou os sintomas do primeiro trimestre, nós descobrimos também que nós estávamos com um hematoma subcoriônico. Inclusive, quando eu postei nas minhas redes sociais falando sobre o hematoma subcoriônico, muitas mães me mandaram mensagem falando que não sabiam sobre e me agradecendo porque muitas delas tiveram na gestação e nem sabiam. E pra você que não sabe o que é o hematoma subcoriônico, é um acúmulo de sangue que fica entre a parede do seu útero e a membrana coriônica, que é o lugar que envolve o saco gestacional do seu bebê. E esse acúmulo de sangue é como se fosse uma ferida no útero. E o hematoma subcoriônico, ele é causado por pequenos ou grandes traumas que acontecem enquanto nós estamos gestantes. No meu caso, eu fiz uma faxina aqui em casa, uma faxina de arrastar móveis, aquela faxinona, bem no meu primeiro mês de gestação. Eu não sabia que eu estava grávida e esse excesso de esforço acabou causando esse pequeno trauma no meu útero. E os meus sintomas foram dores abdominais, tive o sangramento também, e isso foi o que me levou a procurar ajuda médica. E muitas pessoas falaram pra mim: ah, deixa pra lá, vai passar, eu sangrei na gestação, é resto de menstruação. O que eu te aconselho é a não cair nessa onda. É melhor você ir se consultar, fazer uma ultrassom, uma transvaginal, que é o exame mais apropriado para o início de uma gestação,
e para que você consiga visualizar o seu útero de uma forma mais completa. Todos os hematomas, eles têm um tamanho, e o nosso tinha um tamanho de 1,7 por 0,9 centímetros. E nós conseguimos ver na primeira ultrassom transvaginal que eu fiz. Dependendo do tamanho do hematoma, você pode sofrer um aborto espontâneo. E se esse hematoma for crescendo, ele vai rompendo a sua placenta até chegar no ponto de descolar ela totalmente, e aí o seu bebê perder todo o oxigênio, que é inclusive transmitido através da placenta, e aí você vai sofrer um óbito fetal. Eu tenho certeza que você não quer isso, então por isso a necessidade de ir no médico, se consultar e saber se tá tudo bem. E a médica que me atendeu falou pra mim que eu estava sofrendo um grande risco de aborto e que eu precisaria tomar a medicação chamada Ultragestan até o final da minha gestação. E essa medicação é uma medicação que segura o bebê dentro do útero. Eu fiz uso da medicação apenas no primeiro trimestre e ela me fez muito mal por ser também uma bomba de hormônios, mas no final deu tudo certo. Inclusive, na morfológica que nós fizemos de primeiro trimestre, o hematoma já não estava mais lá. Então, do que os médicos disseram que eu teria que tomar Ultragestan até o final da gestação, pro que aconteceu, eu vejo como um milagre de Deus. Porque eles disseram que eu teria que tomar Ultragestan pra segurar o bebê até o final da gestação, senão eu sofreria o aborto. E eu acabei não tendo que tomar, porque o sangramento parou muito antes e o hematoma simplesmente sumiu de uma hora para outra. Além disso, eles também me pediram repouso total, que pra mim foi extremamente difícil. E pelo fato de ser uma pessoa muito ativa e não ter conseguido ficar parada, a minha recuperação demorou mais. Honestamente, eu me senti paralisada no meu primeiro trimestre, o que pra mim foi muito sufocante. No primeiro trimestre, nós fizemos mais de 3 ultrassons transvaginal, por medo de ter perdido o bebê, pra saber se estava tudo bem, se estava crescendo, se estava desenvolvendo, o que estava acontecendo, e também saber a respeito do hematoma. Mais uma parte boa de tudo isso é que na nossa primeira ultrassom, que foi feita dia 8/4, eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê. Meu esposo não me acompanhou, mas ele conseguiu ter o primeiro contato dele também na nossa morfológica de primeiro trimestre. E foram momentos muito emocionantes, muito marcantes pro início da nossa gestação. Depois de toda essa turbulência, a gente foi atrás de abrir o nosso pré-natal. Desde o início da gestação, assim que nós descobrimos, eu já estava tentando abrir o pré-natal, mas a gente não tinha conseguido, porque a nossa gestação está sendo acompanhada pelo SUS. E vocês sabem como é o SUS, né? A gente acabou não conseguindo atendimento no posto local da nossa cidade. E aí a gente teve que ficar pra lá e pra cá, procurando atendimento e vendo se a gente conseguia abrir o pré-natal em algum posto próximo a nós. Foi muito demorado, até porque foi na época que todo o pessoal da área da saúde resolveu entrar de greve. Mas a gente conseguiu abrir o pré-natal. E pra você que não sabe o que é o pré-natal, são consultas de acompanhamento de um médico e um enfermeiro com a gestante, o parceiro e o bebê. E esse acompanhamento começa sendo por consultas mensais. No final da gestação, passa a ser consultas semanais. Até porque o final da gestação exige mais atenção médica. Então é uma consulta com o médico e outra com o enfermeiro. E nessas consultas, o seu parceiro é acompanhado também, justamente para saber se existe algum problema com o seu parceiro. Porque se existir algum problema na saúde do seu parceiro, isso pode implicar na sua gestação, no desenvolvimento do seu bebê. E essas consultas mensais, elas são para vocês fazerem os seus exames, para vocês verem se está tudo bem com o bebê, se está tudo bem com a mãe e com o parceiro. O meu esposo está sendo acompanhado também no pré-natal junto comigo. Nós fizemos os nossos primeiros exames, tivemos as nossas primeiras consultas também. Uma curiosidade muito legal do nosso bebê é que em todos os exames que nós fizemos de imagem, ele deu tchauzinho, tava chupando o dedo, tava segurando o pezinho. Gente, é muito amostrado. E no pré-natal eu descobri que até o tipo sanguíneo do parceiro pode implicar no desenvolvimento do bebê. O tipo sanguíneo do seu parceiro e o seu tipo sanguíneo não podem ser incompatíveis, porque se for, isso vai atrapalhar no desenvolvimento e na evolução da sua gestação. Então, já segue o conselho da tia aqui. Se você vai conhecer alguém para casar com essa pessoa, não esquece de perguntar para ela qual o tipo sanguíneo dela e ver se o seu tipo sanguíneo dela não são incompatíveis, porque se for,
Isso pode atrapalhar a vida de vocês lá na frente, viu? Agora, emocionalmente falando, no meu primeiro trimestre, eu quase entrei em depressão. Eu fiquei muito vulnerável. Eu ficava muito triste o tempo todo. Eu me sentia só, mesmo tendo pessoas do meu lado. Eu passei também pela fase do luto gestacional, que é a fase onde nós, como mulheres, principalmente nós que não temos esse objetivo da maternidade, estamos assimilando a nova pessoa que nós vamos nos tornar. Você não vai mais viver a mesma vida que você vivia. Automaticamente você entra em luto pela pessoa que está morrendo dentro de você e começa a assimilar e entender, reconhecer, aceitar a nova pessoa que você vai se tornar nessa nova fase que você vai viver, que é pra sempre. Foi muito sufocante pra mim, mas o primeiro trimestre serviu como um aprendizado pra mim como pessoa. Me mostrou as pessoas que realmente se importavam comigo e as que não se importavam. Afastou muita gente, mostrou quem tava comigo, quem não tava. Trouxe muita gente pra perto também. Eu não vou dizer que foi bom, mas eu vou dizer que foi necessário. Mas se eu fosse medir uma gestação pelo primeiro trimestre, eu nunca mais ia querer ter filhos na vida. Até porque eu não me via nesse lugar de maternidade. Foi muito traumático pra mim, principalmente pelo fato de ter me paralisado. Eu sempre fui muito ativa, sempre me exercitei, corria, fazia caminhada, cuidava da casa ativamente, mas no meu primeiro trimestre eu não conseguia fazer nada disso. Perdi muito peso. Do meu peso de 50 quilos, eu fui parar nos 42 quilos. Mas outra parte boa de todo esse processo é que nós fomos muito acolhidos por pessoas que nem nos conheciam. Nós ganhamos muitos presentes no primeiro trimestre também. Ganhamos um berço no primeiro trimestre de uma amiga querida. Foi um tempo muito desafiador, mas eu também vejo como um tempo de cura. Eu aprendi muito nesses 3 meses e pude ver mais da bondade de Deus sobre a nossa vida. Esse é o vídeo contando tudo sobre o nosso primeiro trimestre. Não tem como detalhar tudo o que aconteceu, porque foi muito intenso, mas eu espero que nesse pequeno relato você tenha se sentido parte desse momento junto comigo. E no próximo vídeo eu já venho contando pra vocês tudo sobre o nosso segundo trimestre. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para quando eu soltar o próximo vídeo você ser notificado e ser um dos primeiros a assistir. Envia para aquela sua amiga que tá gestante, que quer ser mãe, que é tentante, aquela sua amiga que já é mãe há muito tempo, porque esse vídeo aqui não é só sobre o meu primeiro trimestre, tem muita informação importante também. E pode ter ajudado você a ficar ciente de algumas coisas que você talvez não sabia sobre gestação e tudo que acontece no primeiro trimestre de uma gestação. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!